Bem-vindo ao canal RG Tutoriais. Vou ensinar você como fazer um personagem no Azeprite, num personagem pixel art e algumas dicas para você fazer seu personagem aqui nesse programa. Eu vou criar um template 96 por 96. Vou aqui no View e vou colocar um grid settings de 32 por 32. Ele vai ser um pixel art 32 por 32. É, E depois eu vou dar uma ampliada aqui. Então eu vou criar um personagem aqui, um tipo um super-heróizinho assim, diferente para mim usar num game. A primeira coisa que eu quero deixar, quero que você entenda aqui no Azeprite, você tem que entender que esse é um pixel, tá? Ó. Isso aqui é o tamanho de um pixel. Então mesmo que eu faça uma curva, ele vai ser sempre assim, tá vendo? A curva dele vai ser sempre toda chanfradinha, né? E você tem que entender que, tá vendo? Esse tamanho aqui já é um tamanho bom para você fazer o seu personagem, tá vendo? É, ele vai ficar, olha como ele vai ficar, tá vendo? Aqui embaixo você pode ver aqui no preview, mais ou menos como ele vai ficar, tá vendo? Então, toda vez que você fazer uma coisinha redondinha assim, ele vai ter essa forma, né? Então, esse é o tamanho que a gente vai trabalhar, entendeu? É bem, como se fala, limitado. Você tem que entender que é limitado. Mas um detalhe que eu quero que você entenda é que quando você for fazer um personagem pixel art, você tem que entender que ele trabalha com. A gente tem que pensar na limitação, tá? E usar bastante. Se eu vou fazer um coelho, ele vai ficar bem limitado, né? E você tem que fazer. Como é que eu vou falar? Você tem que fazer uma shape, uma forma que você consegue ver uma silhueta, tá? Você tem que ver essa silhueta, né? Se você não vê essa silhueta, você não está fazendo um desenho legal. Então, o que acontece? Então, qual é o segredo do pixel art? É uma silhueta, uma boa silhueta. Então, sempre quando você for fazer o seu personagem, você quiser fazer por exemplo, um esboço dele, né? Eu vou fazer um personagem que é um tipo de um super-herói, tipo igual o Chaves, assim, sabe? Ele é no estilo do Chaves. Um capuz, ele vai ser um capuz de coelhinho, tá? É o tipo de um super-herói cômico, assim, né? E é mais ou menos isso que eu quero fazer, tá vendo? O bracinho dele vai ser pra cá, sempre pra diagonal, né? Diminuir o tamanho. Então ele vai ser mais ou menos assim, é um personagem desse bem simples, tá vendo? Ele vai ser um personagem assim, um tipo de um super-herói, ele vai ter uma capinha e assim por diante. Então esse é mais ou menos o layout que eu quero, tá? Esse é o layout que eu quero. Então eu tenho que me preocupar com esse layout agora. Sabe? Eu tenho que entender o layout que eu quero, tá vendo? Você vai buscar um layout bem legal e que você consegue enxergar aqui, tá vendo? Ó, então a gente assim, você vê que tá bem curvinha, você sente a curva, né? Mas, por exemplo, tem lugares que não tem como você seguir a curva, né? Porque é mais ou menos aqui, né? Tá vendo? No caso, você não vai seguir muito, não dá para você seguir uma curva. Ele é um objeto mais reto, né? Como aqui dentro dessa imagem aqui. Então, o que que você tem que entender? Você tem que entender que existe uma curva, né? Um objeto curvo e aqui e onde é objeto, onde é reto, né? Então, se você quiser todo lugar que você quiser curva, você vai ter que fazer uma certa um ângulo assim, né? Tá vendo? Vai ter que fazer um ângulo. Então, se você quiser colocar, por exemplo, alguns outros, então, alguns outros efeitos, por exemplo, aqui dentro você quer que vai ser uma sombra, né? Porque ao lado de dentro do capuz, né? Então, para você conseguir esse efeito de que é uma sombra, você tem que deixar tipo assim, uma escadinha, né? No caso do braço, né? Sempre fazer uma escadinha. E
os objetos de dentro eles vão ser mais coloridos. Por exemplo, você pode fazer, mas que ele vai ser uma cor, um azul, por exemplo, um vermelho. Ele vai ser, aqui dentro vai ser vermelho, né? Eu geralmente eu não faço o traço do lado de fora, né? Eu faço por contraste, né? Então eu faço conta que eu posso criar um layer novo aqui, né? Criar um new layer. Esse é o layer do esboço, né? Eu vou colocar esboço aqui. Esse vai ser esboço. E aqui vai ser o layer do personagem, né? Do que a gente vai trabalhar. Então eu vou fazer uma corzinha vermelha, que vai ser a cor normal dele, né? E eu vou preenchendo esse espaço que eu fiz aqui, ó. Então, sempre me preocupando em fechar esse espaço. Sempre olhando o preview aqui, ó, tá vendo? Usa o preview como referência. Aí eu vou trabalhando aqui dentro, né? Você pode também, aqui embaixo, você pode diminuir a opacidade dele, né? Para você trabalhar, para você fazer do jeito que você quer, né? Então, eu fiz o que seria o capuz dele, né? Eu vou colocar uma cor de pele nele, dentro, né? Então ele vai ter uma. Eu fechei aqui, né? Para você pintar aqui dentro, você tem que fechar. E você vai detalhar. Não, eu vou te falar para você. Aqui você vai detalhar, entendeu? Você vai começar a fazer os seus detalhes nessa parte colorida, tá vendo? Então você vai saber onde que por exemplo, se você quiser que o rosto dele termine por aqui e se você quer fazer um perfil do personagem, você pode fazer o personagem em perfil, né? Se você quiser, ou 3/4, né? Eu estou usando um personagem 3/4. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a orelhinha dele. Eu fiz um layout, né? Sempre se preocupando com o shape do personagem, né? A forma geométrica dele, né? Sempre seguindo o que a gente fez lá no esboço. E é claro que você vai mexendo. Depois que você preencheu tudo aqui, aí você vai começar a trabalhar os contrastes, né? Eu vou fazer assim, ó. Ele vai ser um personagem, vai ter esse vermelhinho. E eu quero que a parte de dentro seja mais clara. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, e faço um contraste aqui, tá vendo? Esse é um contraste de cor, como se ele tivesse uma parte de dentro da, da orelha, né? E aqui eu vou deixar uma coisinha mais fininha, tá vendo? Eu sempre cuidado com a escadinha, tá vendo? A escadinha aqui que eu falo sempre, né? Que é para poder dar a ideia de curva, né? Então a gente já tem pelo menos alguma coisa já no nosso personagem. Eu vou fazer ele tem um tipo um cabelinho meio amarelo. Ele vai ter um topetezinho amarelo aqui, ó. E você pode fazer outro estilo, né? Eu só estou mais ou menos colocando para como seria o personagem que eu estou querendo fazer, né? Eu colocaria um topetinho amarelo e não fiz nada no rosto dele. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma parte mais escura aqui, ó, para dar um certo volume aqui na parte de baixo. E o que você pode fazer? Você deixa só esse tequinho, depois a gente vai arrumando, a gente vai melhorando esse. Você pode, por exemplo, colocar um, um pontinho aqui, ó, para dar a ideia que tem um resto de aqui, eu venho aqui e eu arrumo esse pedacinho que ficou fora aqui. Então aqui eu consigo dar a ideia que o capuz está vindo por aqui, ó, tá, está fechando. Eu posso fazer também agora aqui, ó, no esse daqui, ó, eu posso fazer tipo que ele tem como se fosse o finalzinho do capuz aqui, tá vendo? Ele vai ter um tipo de um capuzinho e ele vai ter um tequinho de nada aqui de capuz, que é onde amarrar a capa, né? Então você pode fazer a capa, ele vai por trás, né? E a capa pode ser igual o capuz, entendeu?
Ou pode ser diferente, você pode fazer uma cor diferente. Por exemplo, você pode colocar sei lá, um azul, roxo, azulzinho, né? Tipo, pra ficar meio uma coisa meio infantil, assim, né? E, por exemplo, a capa dele pode ser uma capa azul. Enquanto a gente vai definindo assim, tá vendo? Aí depois você vai melhorando, entendeu? Você vai fazendo do jeito que você quer. Então eu acho que ele tem esse capuz aqui, faz parte da roupa dele de baixo. Que seria a parte de baixo, o corpo dele. Então eu vou fazer o bracinho dele aqui nessa posição e o bracinho aqui também, ó, nessa posição, tá? Então ele é um bracinho é, como se fosse é uma diagonal mesmo, tá? E aqui eu vou fazer o corpo dele, né? Eu vou fazer um corpo um pouco redondinho embaixo aqui, ó. Né? Eu vou chegar próximo do que seria a cabeça dele. Então eu posso até ir um pouquinho mais para cá assim, ó, e fazer, tá vendo ele é um pouco redondinho aqui embaixo, né? Eu faço uma curvinha aqui e ele vai ter uma perninha bem curtinha aqui. Aí você pode fazer os personagens que você quiser, né? Se cria, eu só tô dando uma ideia. Então, no caso, se você quiser fazer uma luvinha nele ou a mãozinha para fora, você pode colocar um tom assim, como se fosse um negocinho bem, um quadradinho assim, né? Que aí faz a mãozinha dele como se ele tivesse com a mãozinha fechada, né? E praticamente o personagem já tá pronto aqui. A gente vai, só vou fazer uns detalhes que é importante. Eu vou fazer um tipo de uma. Você pode também criar tipo um risquinho aqui que é para mostrar que ele como se fosse um sinal, né? Assim, na camisa dele, na blusinha dele. E agora eu vou fazer o olhinho dele, né? Então o olhinho, você pode fazer esse tipo de olhinho simples, né? Tá vendo? E você pode também colocar, faz conta que ele tem um olho marrom, né? Aí você coloca o olhinho pra lá e pra cá. Você pode também jogar ele mais pra cá, ó. Não encostar aqui muito na parede ali. Então sempre tem que entender o contraste, né? Da... Você pode colocar um sorrisinho nele, né? Tipo, então, por exemplo, já fiz isso daqui, ó. Fiz mais ou menos o corpo, vou apagar o de trás. Esse é mais ou menos o personagem que eu fiz, bem simplesinho. Posso fazer um ombro, né? Que vai ficar mais ou menos aqui. E esse daqui também pode ter um ombro também. Pode ter um ombro aqui. Você pode aumentar o tamanho do braço também, ó, tá vendo? É só você aumentar o tamanho do que seria você fala, essa, essa linha diagonal, vai aumentar o tamanho do, do bracinho. E aí você vai poder já fazer a animação, se você quiser fazer já a animação, dá para você fazer. Eu vou fazer um. Dá também, posso fazer algumas coisas, umas mudanças, tá vendo que ele tá com a capinha meio estranha aqui? Você vai fazer tipo, você pode fazer como se a capa viesse por trás assim, tá vendo? Você vai com essa cor vermelha até aqui, ó. Então a capinha tá tipo entrando por trás dele e, e você pode fazer um tomzinho mais escuro no que seria a parte mais parte de dentro dele. Então, por exemplo, você pode pegar esse mesmo tom aqui, ir pro lado escuro, né? E, e fazer essa parte de dentro aqui, ó. É claro que isso aqui a gente pode fazer dentro de um layer.
Então a gente pode fazer isso aqui dentro de um layer. E a capa vai ser um movimento, vai ser um movimento e a gente vai ter esse movimento. Você pode também colocar mais detalhes, por exemplo, diminuir, ir arrumando ele, né? Por exemplo, deixar, por exemplo, o capuz um pouco mais para baixo. Você pode deixar mais redondo aqui, ó. Pode encostar um pouco no olho aqui, ó. Você pode também diminuir até mais se quiser, ó. Então, cada vez que você vai diminuindo, ele vai mudando a feição dele, tá vendo? Aqui ficaria um tipo de um personagem um pouco mais super-herói. Você deixar mais aberto assim, vai ser mais criancinha, tá vendo? Então, tudo tem um. Na verdade, todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho de descoberta do personagem. Você vai descobrir o seu personagem, né? Você pode colocar, por exemplo, tá vendo que eu ficou esse entradinho aqui, ó? Aí é só tirar um pouquinho, ele já fica meio redondo, fica mais suave, né? A linha fica mais suave. Você pode também fazer esse efeito do lado de cá também. Tá vendo que ele chegou até aqui? Você pode, de repente, chegar até aqui, ó. Ó. Então ele já deu uma suavizada no rostinho dele, né? Você pode colocar alguns outros detalhes, se você quiser, por exemplo. Faz com que ele tenha uma. Isso aqui é aquelas roupinhas de bebê, né? Que o personagem é um molequinho, sei lá, que é um super-herói. Você pode fazer. Que aqui tem um lugar para fazer. Que é como se fosse uma cuequinha, né? Aí você vem e faz o detalhe, entendeu? Mas sempre se pensando no shape, tá? Ó, você pode fazer esse traço, tem que chegar aqui e esse aqui. Ó, para você fazer a curva, tá vendo? Aí você pode fazer esses efeitos, pode fazer um cinto nele, que já não ficou muito legal, né? Parece uma cueca. Você pode fazer um cinto, né? Se você quiser, pode usar uma cor, pode usar um verde, de repente. Se você quiser dar o ideia de escuro, por exemplo, que ele é não curva, você vem aqui, coloca um aqui e outro aqui embaixo e outro aqui em cima. Então dá uma curva no cinturão. Eu posso tirar até essa parte aqui e colocar esse amarelo aqui no cinturão, ó, tá vendo? Pode ser um pouquinho, pode ser um negócio mais alto assim, tá vendo? Fica legal também, ó. Tá vendo que tem um contraste, ó, né? Você pode também, como ele está em 3/4, você pode começar o cinto aqui em cima, mas eu não ficou legal, não. Uma aqui e outra aqui, né? Então dá um efeito dele de uma curva, né? Você pode só colocar um sapatinho nele também, de repente, põe uma coisinha, um risquinho preto aqui, já dá a ideia de um sapato. Mas como ele é todo cheio de estiloso, assim, você pode colocar um sapato azul, por exemplo. É mais legal, assim. Nossa, ou mais escuro, entendeu? Da cor um pouquinho mais. Pode ser um pouquinho da cor do azul, ou essa parte escura aqui, né? Você pode também dar um brilho no sapato, colocar uma parte de trás um pouquinho de brilho, ou a parte da frente, entendeu? Ou a parte da frente, né? Então a gente já tem nosso personagem assim, praticamente você pode animar ele já dentro desse. Vou colocar a mãozinha dele mais pra lá. Então, é mais ou menos isso aqui, ele é um super-herói e tal, você pode arrumar, por exemplo, colocar essa orelhinha mais pra cá e assim por diante, mas já tá, ele é um personagem, né, que a gente pode usar num game. Você pode diminuir o olho também, ó, fazer um olho menor, né, também, isso daí pode ajudar você pode fazer o tom mais escuro para a parte de dentro da roupa dele, né? Você pega essa mesma cor aqui e vai pro lado mais escuro
e cria que seria uma sombra debaixo do cabelo dele aqui, ó. Isso aqui também poderia ser sombra, tá vendo? Mas não fica legal, eu não gostei. Eu gosto assim, ó, tá vendo? Mais assim, tá vendo? Fica bem mais legal. Aí você pode fazer um rostinho de. Você pode até fazer isso aqui, ó. O importante é o shape, tá? O importante dele, sempre você tem que pensar nesse shape do corpo. Então você pode fazer esse bracinho igual a esse bracinho aqui, né? Você pode colocar, subir um pouco mais a curvatura do que seria essa, como é que eu vou falar? Capinha dele. Você pode afinar mais a capa também, ó. Você pode colocar mais fininho, né? Você pode tirar também essa parte da capa, talvez fique legal, ó. Fica como se fosse uma capinha. Você também pode fazer aquele dois negócios, faz um com menor, outro com maior, né? Sempre pensando na diagonal, né? Você pode, por exemplo, aqui, eu vou fazer de novo aqui, ó. Então eu tenho sempre que pensar na diagonal que eu quero fazer alguma coisa tipo que vai para lá, né? Uma coisa que vai uma para direita, outra para esquerda, tá vendo? Então ele já cria um efeito que ele tem um nozinho aqui. Você pode também colocar um nozinho aqui em cima, mas isso aí petecando, vai enchendo de detalhe no personagem, vai encher de detalhe no personagem, capaz de não ficar muito legal. Eu acho que só a capinha pode ir um pouquinho mais para trás, tá vendo? Assim, para dar uma curva. Não, não ficou legal. Você pode, se você quiser dar uma curva aqui, ó, você pode vir para cá, ó, tá vendo? Ele dá uma curva no aqui também, ó. Aí ele teria uma curvinha meio pro lado assim, ó. Aqui, vamos ver se aqui fica legal. É, não ficou tão legal aqui. Aqui só esse tequinho já tá bom, tá vendo? Se conseguir esse efeito aqui e ele dá uma curvinha no. Por exemplo, se você quiser dar uma curva na capa, para a capa ficar bem legal, você vem e coloca um traço aqui para baixo, para ficar uma capinha com curva, tá? Então ela tem uma curvinha. Você pode também dar uma curva aqui na parte de trás, colocando mas não ficou tão bacana, né? Você vê que ele atrapalhou um pouco a estrutura, né? Acho que talvez só assim já funciona. Talvez você vindo pra cá, ó, que legal. Então, se você colocar uma curvinha, ó, uma curvinha vindo pra cá, fica legal, tá vendo? Então aí a gente já deu uma curvinha na capinha dele. Então ficou uma curvinha. Ele tem um volume. A gente criou um volume na capa, não ficou uma coisa reta, né? E a gente pode ir criando esses volumes para ficar legal, entendeu? Pra parecer que o personagem tem o lado da frente, o lado de trás, entendeu? Você pode, por exemplo, pegar essa mesma cor do vermelho aqui e colocar mais escura, né? E aí a gente vai fazer o que? O braço de trás, tá? O braço de trás, e dar um volume, uma dimensão no braço esquerdo. Você pode fazer isso também na, na perninha aqui. Você também pode fazer aqui, por exemplo. Aumenta o tom e copia aqui, ó, e aumenta o tom. Deixa mais escuro. Então a gente vai ter mais dimensão no boneco, né? É, eu aqui, por exemplo, na parte de cá, você pode também colocar um brilho para dar mais volume. Você vai pegar essa mesma cor, diminui um pouco aqui e coloca um brilho aqui pro lado de cá, ó, né? Se você quiser, por exemplo, colocar aqui também dá. Ó, fica um brilho pro lado. Mas eu não gosto, não. Eu não gosto disso. Porque eu acho que fica muito cheio de coisa no personagem.
Eu acho que só para você dar, só manter esse tipo de estrutura já funciona. Aí você pode criar aqueles retro games, né? Usando um tipo de super-herói, né? Personagem infantil. Ele é. Ele acorda de manhã e acha que é o super-herói. Você pode colocar esse tom embaixo aqui também, ó. Também para dar um pouco mais de volume, ó. Né? E dá um volume melhor, tá vendo? É um volume bem mais legal. Sempre pensando na escadinha, né? A escadinha que vai dar a ideia que é curvo. Tá? Você poderia colocar tipo essa escadinha aqui embaixo também, ó, né? Dá um volume, por exemplo, na perninha, né? Nessa parte da, parte que eu tive de colocar aqui, coloca só na parte de cada bunda dele, né? Aí dá um volume no que seria a parte das costas dele. Você pode também colocar essa parte escura aqui atrás também, né? Pode dar um efeito legal de volume nele, ó. Mas também, ó, vai quebrar também, por quê? Porque a gente já tem esse, ó, já tem, ó, você pode colocar, fazer um volume da barriguinha dele e o pezinho atrás. Ó, não ficou legal aqui, ficou só na parte de cima, ficou boa. Só nessa parte aqui, você pode também, em vez de colocar aqui embaixo, coloca só esse pontinho aqui, ó. Ou um pouquinho, um tacinho, talvez até aqui, fica legal, ó, tá vendo? Dá um volume. Acho que aqui dá também, ó. Dá ó, na bundinha dele. Ficaria legal também, ó. Tá vendo aqui? Então a gente já tem mais ou menos nosso personagem aqui pronto, né? Você vê que não é tão complicado de fazer. É tudo gosto, né? Você vai trabalhar o seu gosto, o que você quer fazer. Mas eu criei um personagem pixel art, coloquei algumas coisas básicas, né? De você fazer um personagem pixel art. Meia perspectiva dele aqui. Vem mais pra cá também. Então aí você vai fazendo esses personagens, você cria sempre pensa nisso, cara. Sempre quando você vai pensar no personagem, cria uma historinha pra ele, imagina a história, cria eu imagino que esse personagem ele vai começar dentro de um quarto, ele está dentro de um quartinho dele, né, o quartinho de criança dele, e a coisa acontece, ele se transforma num super-herói, e ele vai ter que lutar contra os brinquedinhos que tem no quarto. Então tem os vilões e os personagens que vão ajudar ele. Então pode ser uma historinha dentro do quarto dele, né? Então você pode fazer o quarto dele como se fosse o background dele, né? E você pode, e essa que é a ideia legal do game, é você fazer isso, né? Você criar uma estrutura, você criar uma historinha, um cenário, você já tem tudo na sua cabeça. Então você, a partir desse personagem, você tem uma estrutura já de uma historinha para fazer um game, entendeu? Então é, um game original, né? Você não tem vários games assim sobre crianças, mas estou falando assim, original nesse estilo. Então, por exemplo, você tem que o personagem não é tão original, mas a ideia ela torna-se original a partir da hora que você cria histórias para ele, né? Que você vai criar o tema da história, o tema do game, ou sei lá, que você quiser fazer uma história em quadrinho, uma animação. Então você vai ter que fazer. Se tem alguma coisa para se basear, entendeu? Ele já tem um background, né? Que você conhece a história. Então isso daí fica na mente das pessoas, né? Na verdade, você vai estar buscando isso na mente da pessoa. Então a pessoa quando vê o seu personagem já sabe que tem uma história, entendeu? Por isso que quando você olha isso aqui, esse personagem, você já sabe que ele é um menino. Você sabe que ele é meio estilo Chaves, ele criou aquela, ele é um super-herói meio esquisito, né? E ele já tem uma história, então ele sabe que ele usou uma toalhinha, né, da casa dele, usou a roupa dele que ele dorme de dormir. Então você pode todo
criar todo esse personagem dentro dessa trama, né? Esse plot, né? Que a gente imaginou, né? Que eu imaginei. Mas por aí você vê que desde que eu criei o personagem não tinha nada, né? Tinha só um. Vou colocar aqui para você, ó. E só tinha isso. No esboço eu senti o personagem, tá? No próprio esboço eu já senti o personagem. E aí chegou a isso aqui. Então eu quero que você entenda esse ponto quando você vai criar um personagem. Sempre tenta buscar alguma história neles, na roupa dele, no jeito dele, no estilo dele, né? Se é uma criança, se é um adulto. No caso, você vê o Mario Bros, né? Ele é um personagem, se você olha, ele é um italiano. Você olha para ele assim, ele é um italiano. E o bigodão, naquele bigodão antigo, viradinho assim. Então, quer dizer, ele é um personagem que remete a uma ideia de um italiano. E ele tem um estilo, sabe? Ele tem um estilo, uma pegada. Me tem aquele lance do azul e do vermelho, né? Azul, vermelho, amarelo. São coisas que chamam a atenção das pessoas, né? Se você fazer um cenário verde, por exemplo, um cenário mais azul, mais frio, né? Um cenário mais frio, ele combina bem com o cenário. Ele se destaca do cenário, né? Então, não adianta você só fazer um personagem que ele vai grudar no cenário, né? Ele tem que se destacar do personagem. Game, principalmente. Game, os personagens têm que se destacar do cenário para poder você enxergar ele, né? Então, é mais ou menos isso. É uma dica que eu dou para você fazer um game e espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Me ajuda a manter o meu canal e ajuda eu a fazer mais vídeos como esse. Até mais.